Vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição de sexta-feira, dia 3 de março de 2023. Olha, a Igreja Católica Apostólica Romana venera neste dia os santos Márcia, Lucíolo e Marino. Márcia, Lucíolo e Marino. É o tempo da Quaresma na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Março é o terceiro mês do ano com 31 dias. É o mês internacional da mulher, da escola, do outono, da água e da Constituição. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se no dia 21 de dezembro de 2022. Olha, a estação do outono começa no dia 20 de março, às 18h25. Dia 3 de março, fase da lua, quarto crescente, que começou no dia 27. Estão se passando 62 dias do ano, faltam 303 dias para terminar 2023. Primeira semana da Quaresma, primeira sexta-feira do mês, dia de penitência para os católicos. É também comemorado em 3 de março o Dia Mundial de Orações da Mulher, Dia do Meteorologista, Dia Internacional de Cuidados com a Aviação, Dia do Corpo de Intendentes da Marinha, Dia do Médico Otorrinolaringologista, Dia Mundial da Oração e Dia Mundial da Viagem Selvagem. Olha aí, tem isso também. Alguns indicadores da economia brasileira: o salário mínimo em vigor, R$ 1.302, taxa Selic 13,75% ao ano, inflação medida pelo IPCA do IBGE nos últimos 12 meses, 5,77%, divulgada em 9 de fevereiro pelo Banco Central. Cotação do café no fechamento dos negócios na quarta-feira, dia 1º de março de 2023. O café é o principal produto agrícola do estado do Espírito Santo. Temos aqui o Arábica bebida dura, R$ 1.068. O Arábica bebida Rio, 968. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 668. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou na quarta-feira, 1º de março, em baixa de 0,6%, cotado a R$ 5,19. A Bolsa de Valores fechou em baixa de 0,5% a 104.384 pontos. Agora vamos falar de futebol. Campeonatos Estaduais 2023. Você gosta de futebol? Pois é, temos aqui os jogos de sábado e domingo. Sábado, dia 4 de março de 2023, às 16 horas, tem Bangu e Fluminense pelo Campeonato do Rio de Janeiro. Às 16h30, tem Democrata de Governador Valadares e Atlético pelo Campeonato Mineiro. Pelo Campeonato Paulista, às 18h30, jogam Corinthians e Santo André. Às 16 horas do domingo, dia 5 de março de 2023, jogam Botafogo de São Paulo e o São Paulo Futebol Clube. No mesmo horário, Guarani e Palmeiras, Ituano e Santos, São Bento e Bragantino, Resende e Botafogo pelo Campeonato do Rio. Também no domingo, dia 5 de março de 2023, às 18h10, tem o clássico Flamengo e Vasco da Gama. Então, dia 5 de março, 18h10, hein? Flamengo, Vasco, jogão, clássico do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E pelo Campeonato Gaúcho,
no dia 5 de março de 2023, às 20 horas, Grêmio e Internacional, outro clássico que quem puder, né, deve assistir. Vamos lá, outras informações. Vamos falar agora de loteria de números. Mega Sena, hein? Você que joga na Mega Sena, eu acho que a maioria joga na Mega Sena, né? A maioria dos que apostam nas loterias de número. Pois é, a Mega Sena está acumulada. Prêmio de 32 milhões de reais é o próximo sorteio. O concurso 2569 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, dia 1º de março de 2023, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital paulista, não teve acertador na faixa principal das 6 dezenas. Os números sorteados foram 06, 07, 25, 28, 31 e 52. O próximo concurso, 2570, ocorre neste sábado, 4 de março de 2023, com estimativa de prêmio de 32 milhões de reais, hein? Já existe um acumulado de mais de 24 milhões 629 mil, já que o próximo concurso é o concurso de final zero. Deixa eu ver mais aqui. A Quina, quem fez 5 números no último teste, foram 51 apostadores. Olha, quem fez 5 números tem direito a R$ 54.548 cada um. Os 4.277 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 929. A arrecadação total somou R$ 48.252.046. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país ou pela internet no portal da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados normalmente a partir das 20 horas. Viagem rodoviária, Colatina Vitória. Olha, além da viação Águia Branca, é possível fazer o trajeto de ônibus entre Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, e Vitória, na região metropolitana, por outra empresa de transporte de passageiros, Aviação Lírio dos Vales. De segunda-feira a sábado são disponibilizados 3 horários, 9 horas, 14 e 16 horas. A viagem é realizada via Santa Teresa, na região montanhosa do Noroeste, sendo, portanto, um pouco mais longa que a realizada pela BR-259 via João Neiva. Mesmo assim, é uma opção quando não há vagas nos ônibus da aviação Águia Branca. De vez em quando, o passageiro vai comprar passagem para viajar pela aviação Águia Branca e não encontra passagem. Então, vale a pena, né, viajar pela aviação Lírio dos Vales, que é uma alternativa. Dinheiro público. Olha, disseram que o dinheiro público seria usado para financiar as candidaturas dos políticos e os partidos, para que a iniciativa privada não fizesse isso. Só que pelas notícias que vemos na mídia, além do dinheiro dos nossos tributos, empresários continuam financiando os políticos nas disputas eleitorais, cedendo inclusive seus aviões para viagens. Pelo amor de Deus, hein? Não é? Não é isso? Aumento de preço de combustíveis com o fim da desoneração. Gasolina e etanol voltam a ser tributados a partir deste mês de março. Isso quer dizer que os preços dos combustíveis subirão. Na gestão do presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2022, foi feito um acordo para redução de impostos ou tributos, incluindo os estados da federação, para assim baixar os valores das mercadorias. A gestão petista, no entanto, volta com a cobrança onerosa anterior.
que muitos especialistas da área de imprensa chamam reoneração. Vamos a outra informação, deixa eu ver aqui, futebol, o Atlético segue na Libertadores. O Atlético Mineiro venceu por 3-1 o seu adversário, o seu compromisso na quarta-feira, 1º de março de 2022, e permanece na Copa Libertadores. O triunfo sobre o Carabobo, da Venezuela, no Mineirão, em Belo Horizonte, capital de Minas, coloca o time brasileiro na terceira fase da competição. Os gols foram de Hulk, Paulinho e Edenilson. Chuva sempre é bem-vinda num calorão que estamos enfrentando, né? Então vejamos aqui por que eu estou dando ênfase à chuva. É que uma nova precipitação pluvial caiu em território colatinense. Uma chuva de verão caiu sobre Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo, por volta das 8 horas da quinta-feira, dia 2 de março de 2023. A precipitação chegou depois de uma outra mais forte na terça-feira, dia 28 de fevereiro, em dias de calor intenso, hein? Quem foi trabalhar ou tinha um compromisso qualquer foi obrigado a apoderar-se do seu guarda-chuva ou capa para se proteger, mesmo existindo aqueles que enfrentam os pingos da chuva sem se importar. Tem sempre aqueles que gostam de se molhar. Já notou isso? Manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, capital do Espírito Santo, edição de quinta-feira, 2 de março de 2023. Eu passo para vocês as manchetes do jornal A Tribuna como uma homenagem, já que é o único periódico que circula diariamente nas bancas de jornais e revistas no Espírito Santo, de forma impressa, além de padarias e lanchonetes. Quadrilha expulsa moradores para vender lotes na internet. Isso é grave, hein? Quadrilha expulsa moradores. Onde estamos, hein? Para vender lotes na internet, isso em pleno estado do Espírito Santo. Não bastassem as invasões de sem terra, hein? Que acontece aí na divisa do Espírito Santo com a Bahia. Pelo amor de Deus, a quadrilha expulsa moradores para vender lotes na internet. Criminosos são acusados de intimidar e até matar moradores para tomar os terrenos. De acordo com a Polícia Civil, os bandidos vêm agindo desde 2015 no município de Vila Velha, na Grande Vitória, mas já estariam atuando em todo o território capixaba, falsificando documentação e vendendo as propriedades para terceiros pela internet. Olha, tem que tomar todo cuidado quando se compra algo pela internet, hein? Cuidado. O governo vai taxar apostas eletrônicas, meu Deus do céu. Olha, depois do aumento dos combustíveis, agora o governo quer taxar apostas eletrônicas. Cobrança deve gerar arrecadação de até 6 bilhões de reais. Minha nossa. Religião. Agora vamos falar da coluna de religião. Organização da Festa da Penha deste ano divulga parte da programação com 8 romarias e 48 missas. Outra informação, tratamento contra o envelhecimento começa mais cedo. Larissa Rezende tem rotina de cuidados com a pele, é uma legenda de fotografia. Pop.zap. Maíra Cardi assume namoro com o youtuber Thiago Nigro, conhecido como o Primo Pobre. 3 PMs presos por morte de suspeito a tiros. Futebol, Flamengo. Jogadores defendem o técnico Vitor Pereira, mas torcida pede Jesus. Sempre tive vontade de viver, alguém disse essa frase que está na capa de A Tribuna. Os ganhadores de smartphones de A Tribuna, o sorteio dos 5 aparelhos, foi realizado durante o programa Tribuna Notícias, primeira edição. Olha aí, informação para você aqui no
Web Jornal do Paulo Maciel, a sua edição de sexta-feira, 3 de março de 2023. Programação da sexta-feira na Catedral de Colatina, dia 3 de março de 2023. Primeira sexta-feira do mês. Ao meio-dia, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral Colatinense. Às 15 horas, celebração da Via Sacra na Catedral também. Às 18 horas, atendimento de confissões com o padre Hernandes Samuel Fantin, novamente na Catedral. E às 19 horas, missa ou celebração eucarística, que são sinônimos, missa votiva do Sagrado Coração de Jesus, presidida pelo pároco local, padre José Valdeci Romão. Olha, se vocês quiserem mais informações, a Secretaria Paroquial da Catedral funciona na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta, das 8 às 11, das 13 às 18. No sábado, das 8 às 12. Telefones 0 Operadora 27, 2102 5010 e 2102 5006. Vou passar para vocês também o telefone da paróquia Santa Clara. São dois telefones, o fixo e o celular. 0 Operadora 27, 99934 5155. E o 3722-6249 é o fixo. Paróquia Santa Clara é dos franciscanos, sua sede é no bairro São Vicente. E lá também tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que tem missa diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro, com algum representante do mosteiro, é 3721-0864. Temos aqui também o telefone da Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, zona norte de Colatina, 99507-2251. Eu também de vez em quando estou em Vitória e frequento o Santuário Divino Espírito Santo. Na verdade, mais precisamente em Vila Velha, né? Entre Grande Vitória, Vila Velha, Santuário Divino Espírito Santo, tem o WhatsApp 0 Operadora 27 99985 3558 e o telefone 3329 1266 é o fixo. Emprego, hein? Você está desocupado, procurando emprego? Chances para trabalhar em Colatina, hein? Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, divulgou na segunda-feira, 27 de fevereiro, 90 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas locais. São vagas para atividades diversas, inclusive havia 12 vagas para ajudante de obras. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas que estão interessadas em trabalhadores. O telefone é 0 Operadora 27 3721 7102, endereço físico Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. Olha, uma opinião minha aqui, e é também uma notícia. Fizeram uma CPI contra o governo do presidente Jair Bolsonaro em plena época da pandemia do novo coronavírus, numa demonstração, em minha opinião, até de insensibilidade e também politicagem. Está na hora, neste momento, de deflagrar também uma CPI contra a atual gestão federal. Já existem assinaturas disponíveis, inclusive, para investigar realmente qual é a responsabilidade dos detentores do poder que aí estão nos episódios de 8 de janeiro de 2023. Eles têm a sua parcela de culpa também. Omissão também é culpa, ou outras coisas que só a CPI pode nos mostrar. Incrível, gente! Eu fico imaginando onde estão esses 33 milhões de brasileiros que vivem passando fome, que tem uma instituição que divulga isso. Eu não sei como chegam a esses números estapafúrdios. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes,
ele considerou o quantitativo impossível. E olha que ele é uma pessoa que tem acesso aos números, né, do governo, da administração passada. Outras lideranças nacionais de diversos setores também não acreditam nesse número. Eu acho muito exagerado. É lógico, existem pessoas que são pobres, sim. Agora, pessoas que vivem passando fome, é diferente, né? Com tantas associações que distribuem cestas básicas, igrejas, inclusive a minha distribui cestas básicas, eu já participei de distribuição, governos estaduais, municipais, federal, que pagam Auxílio Brasil, que dão proteção social, que tem secretarias municipais de assistência, CAD único para receber benefícios. É difícil acreditar, não sei por que eles fazem isso. Sonho. Olha, você já teve um sonho de consumo, digamos assim? Avião entre cidades espírito-santenses. Olha, já deveria funcionar uma linha aérea entre Colatina, aqui no noroeste do Espírito Santo, e Vitória, na região metropolitana do nosso estado. Pois há dias em que o tráfego na BR-101 se transforma num verdadeiro tormento para ocupantes de veículos automotores. No dia 17 de fevereiro de 2023, por exemplo, eu saí da rodoviária colatinense às 13h30 e só cheguei a Vitória depois das 18 horas. Houve um engarrafamento quilométrico e irritante, sendo uma das causas, pelo que pude apurar, um acidente rodoviário. Eu acho que os serviços de socorro deveriam ser mais agilizados, assim como a liberação de pistas de rolamento. Não sei a lei de trânsito que diz sobre isso, mas deviam liberar. Porque não adianta, se houve um acidente com morte ou feridos, não é parando todo o trânsito que vai se resolver a situação. Há também uma quantidade enorme, gente, de semáforos, desses sinais luminosos, na Grande Vitória. Eles fecham para carros, quando muitas vezes não há ninguém atravessando na faixa de pedestres. É algo assim impensável. Dá até para rir. Se houvesse aviões de passageiros fazendo a linha entre municípios importantes e a capital espírito-santense, com preços populares, eu acho que essa situação seria dirimida, né? Essa demora seria até evitada. Agora uma nota sobre antenas digitais. As antenas parabólicas antigas, que você vê em muitos tetos, em muitos telhados, muitos brasileiros ainda possuem, precisam ser trocadas. Com a chegada da digitalização da TV aberta, a parabólica residencial externa deve ser digital também, assim como os equipamentos internos, o receptor, o cabo, conectores e controle remoto. Em Colatina, numa pesquisa informal de preços, eu verifiquei que o valor do conjunto de produtos varia de R$ 500 a mais de R$ 700. E tudo aí vai depender da loja, da marca, do dia, da venda, da compra, né, se tem promoção ou não. Compra via web, via internet, pode ser mais vantajosa, eu acredito. Mas tem que verificar muito para não cair em golpe, né? A internet é uma ferramenta boa, mas você pode cair em golpe. Cuidado. Opinião, vou falar sobre factoide. Muitas mídias ou pessoas vivem das fofocas, meias verdades, factoides ou boatos, e não de fatos concretos. Às vezes, com o seu próprio ódio por alguém, comunicadores inventam, aumentam ou disseminam algo ainda não bem esclarecido. Ou seja, eles envenenam. Há quem faça uma verdadeira detração. São detratores, pois detraem, falam mal de quem não gostam ou querem atingir maliciosamente, desvalorizando, menosprezando, depreciando, inclusive dos mais próximos à vítima principal. Passam informações falsas ou de fatos não confirmados.
E outros vão multiplicando a sua maneira, às vezes até sem maldade. Os outros podem fazer isso. Mas o primeiro que começou, muitas vezes utiliza a maldade. É o mal dizer. Em muitos casos, depois precisam se retratar, né? Em vez de bem dizer, eles praticam o mal dizer. Eu recebi o documento da Paróquia Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. O pároco local, Padre José Valdeci Romão, transmite orientações. Neste tempo de Quaresma, deve ser intensificada a vida de oração, exorta o padre. A celebração da Via Sacra é um dos exercícios espirituais propostos pela Igreja para este tempo. A vivência do jejum como forma de autoconhecimento e mortificação do corpo ajuda a entender melhor o plano de Deus para a vida do cristão. A prática da esmola ou caridade ajuda a experimentar o rosto de Cristo manifestado nos mais pobres. E a prática da oração ajuda a escutar Deus, ou reaprender a escutar o que o Senhor está nos falando. Orar é falar com Deus. Ele pede que para a visita pastoral do bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Vestiani Barbosa, cada comunidade prepare tudo com muito carinho e zelo. E para a missa de encerramento da visita pastoral, que em todas as comunidades seja feita uma motivação para que os fiéis participem. Vamos participar. O bispo é o nosso líder maior na paróquia, na diocese, melhor dizendo. Quanto às confissões individuais, serão concentradas na Semana Maior. Para a reunião do dia 10 de março, em preparação da Semana Santa, deverão participar equipes de liturgia das comunidades, ministros extraordinários da palavra, coordenadores de canto de ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão e dos coroinhas. Já para a reunião ampliada do CPP, no dia 28 de março, deverão participar todos os representantes dos conselhos comunitários e coordenações paroquiais. Temos mais informação? Sim, vamos falar sobre o jejum, porque as pessoas praticam o jejum na Quaresma. E de acordo com o Código do Direito Canônico da Igreja Católica, o jejum é a forma de penitência que consiste na privação de alimentos. Para tal prática, a orientação tradicional é que se faça apenas uma refeição completa durante o dia. E caso haja necessidade, podem se tomar 2 outras pequenas refeições, que não sejam iguais em quantidade à habitual. É só reduzir a quantidade. Pelas orientações da Igreja, estão obrigados ao jejum os que tiveram completado 18 anos até os 59 completos. Os outros podem fazer, mas sem obrigação. Grávidas e doentes estão dispensados do jejum, bem como aqueles que desenvolvem árduo trabalho braçal ou intelectual no dia do jejum. Bem, a abstinência é outra coisa. Consiste em não comer carne de animais de sangue quente, nem molhos ou sopas à base dessas carnes. Essa é a abstinência. Por isso é que o pescado é permitido em sua substituição. A abstinência é obrigatória para os fiéis a partir dos 14 anos de idade, na quarta-feira santa, na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa e também em todas as sextas-feiras do ano. Você sabia que a abstinência acontece em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que elas coincidam com alguma solenidade? Falar em imposto de renda, prazo de envio de declaração do imposto de renda é de 15 de março a 31 de maio, hein? Começa no dia 15 de março de 2023 o período para o envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 à Receita Federal. Uma das novidades deste ano é que o contribuinte poderá utilizar a declaração pré-preenchida já na abertura do período de entrega
disponível tanto pelo programa Gerador de Declaração, PGD, via computador, quanto pela solução Meu Imposto de Renda online ou em aplicativo para iOS ou Android. A medida visa minimizar erros e oferecer maior comodidade aos contribuintes, já que o sistema da Receita traz automaticamente diversas informações que antes precisavam ser preenchidas em uma a uma pelo declarante, que é responsável por confirmar, alterar, incluir ou excluir dados. A Receita Federal espera receber entre 38 milhões e meio e 39 milhões e meio de declarações dentro do prazo estipulado, que vai de 15 de março até 31 de maio. Segundo a instituição, o uso da declaração pré-preenchida deve alcançar 25% dos contribuintes. O detalhamento das regras do programa foi apresentado por uma equipe da Receita Federal em entrevista coletiva de imprensa realizada na segunda-feira, 27 de fevereiro. Neste ano, foram feitas alterações na plataforma Meu Imposto de Renda. Agora, além do próprio contribuinte, podem fazer uso da declaração pré-preenchida o procurador, pessoa física ou jurídica do contribuinte, via procuração eletrônica, e a pessoa autorizada pelo contribuinte, como dependentes, grupos familiares, por meio da nova funcionalidade Autorização de Acesso, disponível apenas na ferramenta Meu Imposto de Renda. Eu deixo essa notícia completa no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no resumo de notícias do dia, 02/03/2023. Pesquisa informal de preços. Olha, quem me conhece, quem segue meus endereços eletrônicos, já sabe que eu pesquiso antes de comprar mercadorias para o meu lar. Em pelo menos 2 ou 3 estabelecimentos eu faço a pesquisa até encontrar o menor preço e assim eu adquiro o produto e passo para vocês onde foi que eu comprei. Olha, eu comprei água mineral com gás da marca Cristal, 1,5 litros, paguei R$ 2,98. Foi o menor preço que eu encontrei no supermercado Lavagnoli, no centro de Colatina. Comprei sardinha salgada média por R$ 13,49 o quilo no Oba. No mesmo local, comprei pó para refresco a 29 centavos. Próximo do vencimento, hein? Ainda não venceu, mas está próximo. 29 centavos sabor laranja e 39 centavos sabor limão, também no Oba, né? No supermercado Romano, olha o que eu comprei. Comprei sardinha in natura, sardinha fresca, congelada, melhor dizendo, congelada. Sardinha da marca Bahia Pescados. O quilo, R$ 13,98. Supermercado Romano, bairro Vila Nova, região, zona urbana de Colatina. No supermercado Oba, do centro de Colatina, comprei pão dormido por R$ 7,98 o quilo. E no Amigão Embalagens, na rua Alexandre Calmon, no centro, cocada marrom, 300 gramas, R$ 2,99. Né? Foi um preço mais em conta que eu consegui, produto que também está próximo de vencer, ok? Mais um momento de atualidades. São reflexões que eu gosto de passar para vocês para os nossos momentos de elevação do pensamento ao eterno. São muito boas essas reflexões, essas meditações, porque eu procuro agir com muita sobriedade. Você pode ver esses momentos de atualidades, principalmente nos web jornais do Paulo Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel.
Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. A difícil virtude de amar o inimigo. Vamos a essa reflexão. Uma das coisas mais difíceis da vida do ser humano é amar o inimigo. Mandamento indicado por Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus diz para amarmos nossos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem, pois assim agiremos como o Pai do céu, que envia a luz do sol sobre maus e bons e a chuva a justos e injustos. E olhe que Mateus era publicano antes do chamado de Jesus, ou seja, era funcionário público cobrador de impostos para os romanos, que subjugavam o povo judeu. Por isso, era odiado por conterrâneos, mas escolhido e convertido por Jesus. Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, Deus proíbe a vingança pessoal e a ira. Não te vingarás, olha o que diz aqui em Levítico, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próximo dos fariseus e mestres da lei eram o irmão de sangue, o primo e o conterrâneo. Nunca seria o samaritano, mas alguém muito perto relacionalmente. E Jesus conta a história do judeu ferido na estrada que não recebe a ajuda do sacerdote nem do levita, dois principais representantes religiosos, e sim do samaritano, pertencente ao povo considerado impuro, misturado com pagãos. Pela lógica, após o sacerdote e o levita, deveria passar o fariseu. Mas Jesus coloca o samaritano, que cuida do moribundo, como pai, mesmo não o conhecendo. No tempo de Jesus, os escribas omitiam da lei o amar ao próximo como a ti mesmo. E acrescentavam, odiarás o teu inimigo. Não há na Bíblia recomendação para odiar o inimigo. O próximo é todo aquele que Deus coloca em dificuldades no nosso caminho, ou seja, pode ser o desconhecido da rua, o caído na estrada. O conceito de amar o inimigo está no livro de Êxodo 23, versículos do 4 ao 5, onde é recomendado levar ao seu oponente o boi ou jumento que encontrar extraviados, ou ajudá-los a se erguer se estiverem caídos. Quando Jesus manda amar inimigos, não é para executar a ideia de salvação por obras, mas para provarmos que, de fato, somos filhos de Deus ao agirmos como Ele. Deus manda amar os inimigos, pois Ele ama e cuida dos inimigos, enviando sol e chuva para bons e maus. E o filho imita o pai. Deus abençoa e é bondoso para com crentes e ateus, justos e injustos, adoradores e blasfemadores. Como filhos, assim devemos nos comportar. O Salmo 36, ou 35 na Bíblia Vulgata, versículos 7º e 8º, diz que Deus protege os homens e os animais. E o Salmo 145, ou 144 na Vulgata, versículo 9, afirma que o Senhor é bom para com todos e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. No versículo 15 está escrito que em ti todos os olhos esperam e tu lhes dá alimento no tempo certo. O profeta Jonas resistiu à ordem de Deus para converter os ninivitas. E ao fim da história lhe é mostrado que se ele nutre preocupação com uma simples planta que dá sombra e morreu, como não deveria haver com mais de 120 mil pessoas teoricamente perdidas e que deveriam ser salvas? Reforçando o ideal do cristão, Jesus manda, em Lucas capítulo 6, versículo 35, amar o inimigo, fazer o bem e emprestar sem aguardar retorno, para testificar a identidade de filho do Altíssimo e receber a recompensa do céu. Isso nos mostra que as palavras devem corresponder aos atos, tendo em vista que o discípulo imita o mestre. Amar os inimigos é o que diferencia os filhos de Deus dos pagãos e pecadores, pois entre eles
que são amigos, há amizade e comunhão. Assim, amar os amigos não é nada de extraordinário, pois os publicanos se amam, os gentios se amam, os bandidos entre eles se amam. O desafio de cada cristão é, portanto, amar quem não o ama e o persegue. Amar quem não o ama e o persegue. Orar pelo inimigo. Querer o bem de quem transmite mensagem maldosa da sua pessoa. Não devemos amaldiçoá-lo. O indivíduo que fala mal de você, não devemos amaldiçoá-lo. Isso é amar o inimigo. É agindo assim que o ser humano sai do nível comum e ingressa na dimensão divina. O publicano Mateus, publicano é o cobrador de impostos. Então, o publicano Mateus, ele foi amado por Deus. Veja bem, ele era odiado pelo seu povo, mas foi amado por Deus. E ele cobrava impostos para o povo dominador, sob a força da espada, exigindo mais e mais a fim de compor o seu salário. Nos tempos de hoje, é preciso lembrar que Jesus, na cruz, levou a culpa pelas coisas erradas que cometemos. E nós devemos fazer o mesmo. Jesus nos salvou para sermos diferentes, para salgar a terra, pois caso contrário, não serviremos para nada. O sal que não salga deve ser jogado fora. Devemos buscar a perfeição, ser parecidos com Deus, ser santos como o Pai é santo, nos atos, nos pensamentos. Enfim, devemos correr atrás do ideal de Deus. O apóstolo São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, diz que não alcançou a perfeição, mas se empenha em conquistá-la, pois também foi conquistado por Jesus Cristo e segue rumo ao reino celeste. Em outro texto, Romanos 12, versículos do 19 e 21, Paulo recomenda: não vos vingueis uns dos outros. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Em Atos, capítulo 14, versículo 17, o apóstolo informa que Deus manda do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando o coração dos seus filhos. Olha que bonita, né? Palavra de Paulo. Opinião, comentário. Olha, uma opinião sobre o nosso querido Brasil para todos vocês. É difícil consertar o Brasil com esses votos de grotas e currais eleitorais, de pessoas desprovidas do menor sentido e sentimento de bom senso, entendimento e inteligência. Em muitos casos são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler e escrever, mas não entendem, não têm análise crítica imparcial, lúcida, não têm raciocínio lógico. É um povo doutrinado pela ideologia do atraso implantada após o fim do regime militar em nosso país. São governos e mais governos esquerdofrênicos que vieram após terminada a época da Revolução de 1964. É um escárnio e assinte para o verdadeiro povo brasileiro ter uma liderança condenada em pelo menos 3 instâncias, com devolução, inclusive, de muitos recursos da locupletação, com tanta aberração, verborragia indevida, arrogância, hipocrisia. Isso é um assinte para o povo honesto do Brasil. Eu creio em Deus e a providência em algum tempo virá. Deus seja louvado. Senhor meu Deus, perdão. Se eu te pedi várias vezes a morte ou incapacidade física dos inimigos da nação, inimigos da família,
inimigos da fé, inimigos da liberdade, sepulcros caiados, hipócritas e desdenhadores. Perdão, Senhor, se eu te pedir a morte ou incapacidade física desses inimigos. Eu, no entanto, Senhor meu Deus, considero isso um alerta e exortação à reconciliação, conversão e arrependimento. Se esse clamor é indevido, perdão, Senhor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá significa vinde Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Vem Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Senhor, perdão pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna convosco, Senhor Jesus.